Aleluia! Bom dia para você que está em casa, bom dia para sua família, e para nós é um privilégio tão grande participar e cultuar mais uma semana ao Senhor. Que você possa receber tudo que esse culto vai proporcionar na sua vida, que a palavra, que tudo que acontecer na nossa reunião possa edificar você. Se você está em casa, convide os seus familiares a participar junto com você, a sentar aí no seu sofá, a poder cultuar ao Senhor junto com a gente. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã de vida, obrigado pelo ar que nós respiramos. Nós rendemos ao Teu Filho Jesus toda a honra, glória e louvor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos nessa manhã de ouvir a Tua palavra, de sermos edificados por ela. Que por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor visite cada casa, que o Senhor alcance cada coração, que o Senhor possa transformar cada um, Senhor. Nós oramos, Pai, e colocamos essa reunião, esse culto nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Jesus é o Cordeiro de Deus. Que você na sua casa agora comece a levantar as suas mãos. Só Tu és santo, só Tu és santo. Comece a convidar Ele agora na sua casa. Comece a convidar Ele. Só Tu és santo. Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Jesus, nós Te adoramos nessa manhã, Deus. Encha nossas casas, encha nossas vidas. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpago, louvores, honra e glória. Força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Aleluia, Tu és Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Faz mais uma vez em nós. Faz mais uma vez. Será que você pode cantar assim comigo? Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir Teu nome. Maravilhado, extasiado,
eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Só tu és santo, só tu, Jesus. Aleluia, Pai. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós te adoramos, Pai. Aleluia. Será que você pode sentir a presença do Senhor na sua casa? Aleluia. Aleluia. Cante louvores a Ele. Adore a Ele de todo o seu coração nesta manhã. Que Ele possa renovar as suas forças. Aleluia. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Declare isso. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Declare comigo assim. E a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele. E a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Tu és bom, Jesus. Declare assim comigo. Quão profundas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas,
Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, a Tua palavra, ela diz, quer comais, quer bebais, que seja para a glória do Senhor. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O Senhor nos chama a render ao Senhor a glória plena, toda a glória. Não é sobre nós, não é sobre os meus irmãos, não é sobre aqueles que estão em casa, é sobre o Senhor. E é o Senhor que nós estamos cultuando. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa tratar o nosso coração, as nossas vaidades, o nosso orgulho, e entender, Senhor, que não é pela força do nosso braço, não é para o nosso reconhecimento, mas é sobre o Senhor. Que venhamos ter os joelhos dobrados, o coração rendido a Ti. E é por isso que nessa hora nós devolvemos ao Senhor toda glória, toda honra no nome de Jesus. Oro, Senhor, nessa hora pelas famílias da nossa igreja. Oro, Senhor, para que o Senhor alcance cada casa, cada família, Senhor, cada casamento, cada relacionamento de pais com os seus filhos e de filhos com os seus pais. Oro, Senhor, por cura física. Aqueles que estão nos assistindo, Senhor, estão com alguma enfermidade, nós ministramos cura sobre cada um deles, da planta dos pés à cabeça, Pai, que o Senhor possa curar, no nome de Jesus. Oramos, Senhor, por aqueles que estão ansiosos, aflitos nos seus lares, por meio, Senhor, das suas profissões, da sua vida profissional. Nós oramos para que o Senhor traga descanso, para que o Senhor traga alento, para que toda ansiedade seja trocada por fé, por descanso, e que cada um saiba que o Senhor não perdeu o controle. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui com a gente nessa manhã. E antes da gente honrar ao Senhor por meio da nossa contribuição, dos nossos dízimos e das nossas ofertas, eu quero desejar a cada mamãe um feliz Dia das Mães. Você, mãe que está nos assistindo, nós honramos a sua vida, nós honramos você, você que é tão preciosa, você que é tão amada, você que é insubstituível. Nós, como igreja, nós honramos você no nome de Jesus. Queremos também, por meio aqui desse tempo de avisos, queremos lembrar você que estamos aqui à sua disposição. Está aparecendo aqui um telefone, qualquer coisa, você pode entrar em contato conosco, não só eu, mas todos os pastores dessa casa, estamos à disposição em servir você. Caso você precise de um aconselhamento, de oração, de uma visita, nós estamos aqui para servir você. Muitas coisas na nossa igreja já voltaram, os nossos GCs estão acontecendo de forma online, nosso Inside também, que é o nosso curso para você que deseja conhecer mais a palavra de Deus. Essa semana foi tão maravilhoso o que Deus fez, tanto ensinamento, e nessa próxima quinta você pode participar com a gente também. Então fique ligado, não vemos a hora de nos reunir, de voltar a nos reunir na nossa casa, nesse lugar. Quando a gente olha essas cadeiras vazias, nós o tempo inteiro, nós lembramos de vocês, mas daqui a pouco nós sabemos que vamos voltar a nos reunir, voltar a nos encontrar, a ter a comunhão também no nome de Jesus. Amém? Nessa hora nós vamos honrar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas.
Nós sempre falamos algo aqui na nossa igreja sobre responsabilidade. A responsabilidade com as coisas do Senhor. As coisas do Senhor são as coisas que Ele confiou a nós. Nós temos responsabilidade diante dos compromissos, diante dos nossos irmãos. E esse momento é um momento onde nós abrimos o nosso coração para contribuirmos com a obra de Deus. Sim, são tantos desafios que nós temos tido, principalmente nesse tempo onde nós não estamos nos reunindo. Mas eu sei que você, junto comigo, e todos nós assumindo as nossas responsabilidades, nós vamos vencer esse tempo juntos, com todos os desafios que nós temos. E nesse tempo, todos os dias, quando eu oro pela nossa igreja, quando eu oro por você, Deus tem colocado tantos sonhos no meu coração para a nossa igreja, para a nossa comunidade de fé. E eu sei que Deus, durante todo esse ano, tem muito a fazer nas nossas vidas, com todo o aprendizado que Ele tem nos dado. Enfim, tantos sonhos para se realizar por meio da nossa igreja local. Então, eu quero você junto comigo e juntos possamos honrar o Senhor por meio dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Nesse momento você pode fazer isso por meio das nossas contas. Está aparecendo aqui as nossas contas. Você pode entregar o seu dízimo, a sua oferta. Pedimos que você mande o seu comprovante para esse e-mail que está aparecendo aqui, para que você possa ser parte de tudo aquilo que nós temos vivido como igreja local. Enquanto nós vamos ouvir mais uma canção, honre ao Senhor por meio da sua oferta, da sua contribuição, de todo o seu coração, no nome de Jesus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra-te com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra-te com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Aleluia, glória a Deus. Pai, obrigado pelo coração de cada irmão aqui da Lagoinha Savassi, que tem colocado, Senhor, o seu tempo, a sua vida, o seu coração
em favor da tua obra, do corpo nesse lugar. Nós oramos para que o Senhor prospere cada um, que o Senhor possa cuidar de cada um. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. O Senhor não tem nos deixado faltar nada. Nós te agradecemos por esse momento, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Bênção, nós estamos nesse culto de manhã, esse dia tão especial que é o Dia das Mães. Nós estamos aqui para adorar o Senhor juntos. E eu fiz um convite para esse domingo sermos ministrados por duas mamães que são exemplos para a nossa igreja, duas pastoras, mulheres abençoadas que têm se desdobrado sendo mãe, pastora, cuidado de pessoas. E nessa manhã nós vamos ter o privilégio de ouvir a nossa pastora Priscila Ribeiro, pastora da Lagoinha Mangabeiras, que vai compartilhar da palavra do Senhor comigo e com você. À noite, a Isa estará pregando também, e vai ser bênção sobre a sua vida. Eu só te peço uma coisa, abra seu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai usar a pastora Priscila de uma forma especial nessa manhã, no nome de Jesus. Pri, fique à vontade, em nome de Jesus. Ei, gente, bom dia para você que está na sua casa. É um prazer enorme para mim estar aqui na Lagoinha Savassi, podendo partilhar nesse dia tão especial que se comemora o Dia das Mães. A gente que é mãe sabe que o nosso dia é todo dia, porque só a gente sabe o que é ser mãe e o privilégio que é ser mãe. Então fica aqui o meu beijo, o meu abraço especial para cada mamãe que está me assistindo nessa manhã, que está participando com a gente desse culto. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor faça de você a cada dia mais uma mulher segundo o coração dele, que edifica o seu lar, que edifica a sua casa, em nome de Jesus. Vamos orar agora por esse momento? Pai, nós nos colocamos diante de Ti para esse tempo em que a Tua palavra será exposta. Que não seja eu ao falar, mas que seja o Teu Espírito Santo agindo através de mim. A Tua palavra por si só, ela já traz cura, ela já liberta. Que assim seja nessa manhã. Em nome de Jesus, encontra cada coração que está agora na sua casa, com seus familiares, para a glória do nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês um texto e uma parábola muito conhecida, que é a parábola do semeador. Está lá em Mateus capítulo 13. Eu deixei minha Bíblia dentro da minha bolsa. Alguém pode pegar para mim, por favor? Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9. Queria que você fosse abrindo aí na sua casa. E é muito importante a gente fazer uma pequena contextualização, uma contextualização aqui do texto, porque as parábolas contadas por Jesus, elas fazem sentido porque elas estão inseridas dentro de um contexto. Uma vez que eu tiro a parábola do seu contexto, ela perde o sentido. Então, será muito importante nesse momento você me acompanhar. Você está de olho aqui comigo nessa contextualização da parábola, ok? Então, você já deve ter aberto aí em Mateus capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Existem uns versículos subsequentes que eles vão explicar a parábola. O próprio Jesus fala e explica a parábola. Hoje nós vamos nos deter ao tipo de solo. Porque o foco principal dessa parábola é o tipo de solo que Jesus estava se referindo. Ele se refere a 4 tipos de solo. E o público para o qual Jesus contava essa parábola, é muito importante ficar claro aqui também, que era um público muito acostumado a esse tipo de situação. Eram camponeses. Então, pessoas acostumadas a ouvirem sobre semente, a ouvirem sobre solo, pessoas que estavam ali
inseridas naquele contexto. Para a gente, que é muito urbano, e nós estamos numa igreja muito urbana, que é a nossa Lagoinha Savassi, às vezes fica um pouco distante, um pouco estranho. Por isso, essa contextualização e entendimento do que, de fato, Jesus se referia ao falar sobre cada solo é importantíssimo. Então, vamos ler o texto. Mateus 13, do 1 ao 9. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas ele lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não se aprofundar na terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não sei se você já se perguntou, mas eu já. Eu já me perguntei por que uma pessoa saindo a semear jogou sementes em tantos solos diferentes. Eu ficava pensando se ele estava andando assim. Ficava tentando imaginar como era, antes de ter a oportunidade de estudar a fundo as Escrituras e essa parábola de um modo especial. O que acontece nesse contexto? As sementes são semeadas por um mesmo semeador e elas caem em solos muito diferentes. É por causa do tipo, o método que o semeador naquela época usava para semear a semente. Ele tinha um saco acoplado aqui na sua cintura, ele pegava um punhado de semente e ele tinha um arco bem amplo, colocava essa semente nesse arco e lançava o arco. Então, as sementes lançadas com esse arco, que era amplo, consequentemente, pegavam uma parte ampla do solo. Então, desse jeito, tendo em vista esse tipo de semeadura, é por isso que as sementes caíam em solos tão diferentes. Então, sendo assim, era impossível ele lançar a semente apenas naquela parte do campo que era arado. Né? Então, caíam-se em outros lugares. Então, tendo dito isso, tendo explicado isso para vocês, vamos começar a fazer a identificação do solo. Vamos lá. O primeiro solo é aquele solo à beira do caminho. Parte da semente caiu à beira do caminho. O que era essa beira do caminho? Essa beira do caminho se refere às trilhas que eram muito transitadas pelas pessoas que passavam pelos campos. Então, as pessoas transitando ali, não sei se você já viu, no meio do mato, às vezes assim, tem um lugar que a galera resolve meio que cortar o mato e fica um caminho meio assim, onde não tem mais mato. Por quê? De tantas pessoas pisarem. Não é? Então, se eu posso aqui ilustrar, você pode pensar que esse à beira do caminho era um lugar mais ou menos assim, onde as pessoas pisavam muito, porque entre um campo e outro tinha-se esse caminho, onde as pessoas passavam, onde elas pisavam. Então, evidentemente, esse solo não era arado, certo? O solo não estava preparado para receber a semente. Tendo em vista que o contexto onde Jesus estava, o clima era árido e seco, pensa nas trilhas, como elas ficavam. Elas ficavam duras, muito próximas de um concreto. A gente aqui, que às vezes tem um clima mais favorável do que o daquele lugar, a gente já vê, nesse exemplo que eu ilustrei aqui, como que, apesar de ter um mato ou uma grama bem bonita, até num parque, se você pisa na grama durante muito tempo, aquele solo ele fica duro.
E num clima como aquele, ele ficava muito próximo de algo como um concreto. Ou seja, a possibilidade da semente lançada naquele solo penetrar era completamente nula. A única coisa que acontecia com as sementes que caíam nesse tipo de solo eram que os pássaros a comiam. E a outra possibilidade que acontecia também é que a semente era pisada pelos homens que passavam ali naquele caminho. Eu não sei se você conhece alguma pessoa, talvez, que já tinha recebido uma semente e se assemelha a esse tipo de terreno. Eu acredito que talvez você conheça, eu conheço algumas. E eu quero levantar aqui, porque eu e você temos familiares que talvez você se pergunta, você lança a semente, você acha que a semente caiu e parece que o solo é tipo esse que eu descrevi aqui agora. É um solo que não vai, parece concreto. E nesse dia tão especial, que é o Dia das Mães, é um dia porque mãe, gente, não tem nada que lembra mais família do que mãe, né? Eu tenho saudade da comida da minha mãe, em especial da batata frita que ela faz. Meu Deus do céu, eu nunca consegui fazer uma igual. Mãe, eu amo essa batata frita. E aquilo que lembra família, não tem nada mais do que mãe. E eu estou aqui te perguntando se você conhece, se tem alguém na sua família que parece com esse solo. Por quê? Porque a gente tem que ser muito intencional. Como que poderia ser a minha e a sua oração para essas pessoas? As nossas orações precisam ser direcionadas. Como? A gente precisa orar para que os pássaros que estão comendo as sementes sejam espantados do caminho. Uma outra coisa que você pode orar também é para que a terra do coração seja arada. Para que o Espírito Santo trabalhe naquele coração, para que Deus use pessoas, além de você mesmo, para irem, semearem, serem o amor para aquela pessoa. Porque a oração, ela muda muitas circunstâncias, mas a minha e a sua atitude para com essas pessoas que parecem ter um coração tão duro assim, muda muito também. E eu estou para te dizer que é tão eficaz quanto a sua oração. A minha e a sua atitude diante de uma pessoa, ou um familiar, ou um amigo que você acha que possa ter um solo como esse. Vamos para o segundo solo, o solo rochoso. Eu inicialmente pensava que esse solo rochoso, ele se referia realmente a um solo cheio de pedras. Eu ficava pensando, gente, como é que o semeador me lança uma semente num solo cheio de pedra? Mas não é bem assim, não é tão literal. Por isso é muito importante você estudar a palavra. Não é que o solo em si tinha muita pedra à vista. Qualquer fazendeiro, com o mínimo de cuidado, ele não deixaria o seu terreno cheio de pedras assim. Por isso que é importante a contextualização. Então, não deixaria tantas pedras assim na sua plantação. Jesus aqui está descrevendo uma camada rochosa que ela ficava sob a superfície do campo. Era uma camada rochosa que não conseguia ser retirada por aquele fazendeiro. Porque a rocha estava sob a camada rasa do solo que parecia ser boa. Quando o campo era arado, o fazendeiro conseguia chegar numa profundidade com o aro entre 20 a 25 centímetros, para que ele conseguisse arar aquela terra. O que tivesse abaixo de 25 centímetros era impossível, com a tecnologia que eles tinham naquele momento, arar. E esse solo rochoso é referente a isso. O que estava abaixo ali, aquele calcário, a camada de calcário de terra que estava abaixo dos 25 centímetros que o aro do fazendeiro chegava, era a isso que Jesus se referia. Então, aqui é importante essas duas observações. Existia-se um solo rochoso abaixo de um solo aparentemente bom. Aqui,
nesse segundo solo, a semente até penetra. A semente até brota. Mas parece que ela está indo até bem. Só que o que acontece? A planta ela vai morrendo por falta de água nesse tipo de solo. E por que ela morre por falta de água? Porque as rochas impedem. Ela não consegue atravessar a camada rochosa para ter, de fato, um contato com a água que está ali no subsolo. Durante algum tempo, aquele trigo parece até saudável e cheio de potencial para crescer. Durante algum tempo. Mas quando o sol sai, e Jesus explica isso nos versículos posteriores, você pode ler na sua Bíblia. Quando o sol sai, a planta morre. Tão rápido quanto ela cresceu. E é importante aqui esse crescimento meio que fora da ordem. Porque se você comparar com o solo fértil que nós falaremos a seguir, mais para frente, essa planta desse solo, ela cresce muito mais rápido. É assim, ó. É um evangelho fast food. É algo que é imediato. São respostas imediatas a orações. São soluções imediatas que muitas vezes nós procuramos. São resoluções imediatas para os nossos problemas que às vezes a gente quer e acha que Deus é o gênio da lâmpada. Deus não é o gênio da lâmpada. O crescimento, um outro ponto importantíssimo aqui, olha que sensacional essa parte. O crescimento da planta que está acima desse solo, ela apresenta mais folhas do que o normal. Eu achei isso tão sensacional quando eu estava estudando esse texto. Olha só, um fazendeiro experiente, ele sabe identificar exatamente quando a planta está dando folhas nesse tipo de solo. E ele sabe que isso não é um bom sinal. Sabe por quê? Significa que o trigo não está desenvolvendo num sistema de raiz adequado. Queridos, isso é tão profundo. Hoje nós estamos numa geração tão imediata. Hoje nós estamos inseridos numa geração tão fast food, que a gente quer tudo tão rápido, tão imediato. Eu estou grávida, vou fazer 7 meses agora. Passou muito rápido, eu estou achando dessa vez. Mas a vontade do meu coração já era ter a Helena aqui comigo. Porque eu vivo numa geração, eu nasci numa geração completamente imersa nesse imediatismo. E muitas vezes nós achamos que com Deus, com Jesus, as coisas serão imediatas na minha e na sua vida. E elas não serão. Suspeite de tudo que é imediato. Suspeite de qualquer palavra que prometa algo para você imediato. Nem sempre, querido, eu e você teremos muitas folhas na nossa árvore. Isso é muito importante. Nem sempre nós estaremos muito bonitos. Nem sempre a nossa árvore vai estar vistosa. Porque leva tempo. Leva tempo para que as folhas se desenvolvam como elas têm que se desenvolver. As raízes precisam se aprofundar mais. E isso leva tempo. Folhas vistosas, sem maturidade espiritual, são esse solo rochoso. Uau! Eu vou repetir isso, porque eu acho muito importante para a nossa geração entender isso. Não adianta eu ter folhas vistosas, eu ter muitos seguidores no Instagram, eu ser muito visto, eu ser conhecido, eu ter muitos amigos. Não é isso que vale, não é isso que mostra quem você é. O que mostra quem você é a maturidade espiritual que você adquire no seu caminhar com Jesus
dia após dia, e isso leva tempo. Não se engane com as folhas muito vistosas, com as árvores muito vistosas, muito cheias de folhas. Muitas pessoas têm um contato com uma religião e podem também ser comparadas a esse tipo de solo. A terceira categoria que Jesus identifica aqui é um solo infestado de ervas daninhas. É um solo cheio de vegetação, porém é uma vegetação selvagem e inútil. São espigas, urtigas, cardos. A palavra grega usada para espinhos é acanta. E essa palavra acanta é a mesma palavra usada na narrativa que fala sobre a crucificação, sobre a coroa de espinhos usada na crucificação de Jesus. E por que foram-se usadas esse tipo de ervas? Para zombar de Jesus, porque elas eram conhecidas como ervas inúteis, que não serviam para nada. Então, eles queriam zombar de uma coroa com ervas que não serviam para nada, coroando Jesus como rei. Era uma zombaria. Então, esse tipo de ervas e espigas e urtigas, elas são inúteis nesse contexto em Jesus. Jesus estava mostrando para eles que, por isso é importante a gente entender esse contexto, Jesus estava mostrando para eles que esse tipo de solo estava cheio de coisas inúteis, que não servem para nada, para quem entende um mínimo ali dessa questão de semeadura. E eles sabiam que Jesus estava se referindo a ervas e plantas que não servem para nada. E, inclusive, isso é um aspecto da maldição de Gênesis, lá capítulo 3, do versículo 17 ao 19. Você pode ver que é uma das maldições por causa do pecado que entrou na humanidade, que fala que ervas daninhas crescem melhor, inclusive, mais rápido do que outra planta. Esse tipo de erva, além de não servir para nada, elas ainda sugam a umidade e os nutrientes do solo. Elas bloqueiam a luz do sol porque elas crescem. Elas bloqueiam a luz do sol, impedindo e sufocando qualquer tipo de vida naquele solo. E ela continua crescendo no campo. E eu estava pensando aqui numa aplicação para esse texto, e eu lembrei de algo que, às vezes, a gente tem que se atentar. Tem algumas pessoas na nossa vida que muitas vezes sugam as nossas energias. Elas podem ser comparadas com esse tipo de ervas daninhas. Então, cuide bem das pessoas que estão na sua vida. Cuide bem do tempo que você gasta com as pessoas que você gasta esse tempo. Gente, a gente vive num momento que a gente não pode perder tempo, não é verdade? Tempo, hoje em dia, é tudo, praticamente. Todo mundo reclama de falta de tempo. E, às vezes, eu e você estamos perdendo tempo com pessoas que simplesmente estão ali sugando a nossa energia. Existe aí uma necessidade do discernimento do Espírito e da busca para que o Senhor te mostre até onde você deve ir, até onde você deve deixar certas pessoas irem na sua vida. Uma outra aplicação possível para esse tipo de solo são as dificuldades e tristezas desse mundo presente, que Jesus também explica nos versículos posteriores, se você continuar lendo. Jesus mostra que as dificuldades e as tristezas que a gente vivencia, elas podem facilmente serem enxergadas como essas ervas daninhas, porque elas podem nos sufocar. Elas podem sufocar a vida que existe ali naquele lugar e impedir que o sol bata. E num tempo como esse de pandemia em que nós estamos vivendo, não podemos deixar que situações externas do nosso mundo, do nosso cotidiano, matem aquilo que Jesus já plantou em mim e você. Precisamos nos lembrar do que a palavra de Deus diz para mim e para você. A gente precisa lembrar da nossa responsabilidade enquanto homens nesse contexto. A gente precisa lembrar dos sinais que haveríamos de ver. Precisamos ler esse tempo com os óculos corretos. Não deixe ser levado
pela situação política atual do nosso país. Não se deixe ser levado pelas opiniões que você ouve todos os dias no Twitter, no Instagram, no Facebook não, porque o Facebook já morreu. Mas aonde você ouve aí as opiniões, no YouTube. Não se deixe ser convencido por essas opiniões. Mas antes, renove a sua mente, como diz o apóstolo Paulo, com a palavra, do que Deus diz a respeito desse tempo. E do que Deus diz que eu e você devemos ser neste tempo. E aí eu vou para a quarta e última parte dessa pregação, do quarto solo, que é o solo fértil. Porque o que Deus diz que eu e você precisamos ser nesse tempo é um solo fértil. Porque o solo fértil, o próprio nome já diz, ele traz vida. Então, o quarto tipo de solo. As sementes que caem no campo, que está arado, que eu expliquei lá no início, que era o campo realmente intencional, onde o semeador gostaria que elas caíssem, é evidente que elas florescerão. Porque elas conseguem penetrar o solo. E assim elas ficam fora do alcance dos pássaros. Elas ficam fora do lugar onde os homens pisam. Elas penetram. A gente fica fora do alcance desses pássaros. A gente fica fora do lugar onde essa semente pode ser roubada. Pelas pessoas, pelos homens, pelo inimigo das nossas almas. E esse lugar onde você fica fora de uma possibilidade da semente ser roubada, só tem um nome. Esse lugar é em Jesus. Esse lugar é ao lado de Jesus. Eu não sei como você está nesse tempo. Eu não sei como está o seu tempo com Deus nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, mas isso fará toda a diferença na sua vida. O texto diz que esse tipo de semente que cai no campo arado, ela dá frutos. Ela dá frutos a 100 por 1. E aqui eu não quero ressaltar o quão próspero você pode ser. Eu quero aqui ressaltar que ao nascer, ao florescer, você dá fruto a 100 por 1. E que fruto é esse? É como se você fosse 1 e desse fruto para 100. Ok? Então, a sua árvore, as suas plantas em Deus, nesse solo fértil, elas crescem, elas são vistosas e elas são resposta para alguém. A sua árvore e as suas folhas, ao invés de servirem, como lá no solo 2 eu apliquei aqui, para serem vistas, elas servem de sombra para alguém. Seja um solo fértil nesse tempo de pandemia. E os frutos que a árvore plantada nesse solo fértil pode dar, eles alimentam alguém. E eles alimentam a 30, a 60 e a 100 por 1. Deus quer usar você nesse tempo, nessa hora, hoje. Nesse tempo tão difícil de pandemia, querido, eu vim te convidar para ser resposta para alguém. Sabe por quê? Você pode pensar, Priscila, mas e eu? Estou tão angustiado, tá tudo tão difícil para mim. Estou com tanta pressão no meu trabalho, na minha vida, na minha família, cuidando de tudo, eu não estou dando conta. E eu? Como que eu vou ser resposta para alguém? Eu só tenho uma coisa para te dizer.
Quem cuida da árvore não é a própria árvore. Quem cuida de você não precisa ser você mesmo. Quem cuida da árvore não é a própria árvore. A árvore não foi feita para cuidar de si. A árvore e a planta que é gerada no solo fértil, ela é feita para um outro alguém. Ela é feita para um outro fim. Creia que Deus cuida da árvore. Deus cuida da planta. Enquanto você cuida de alguém, Deus cuida de você. Enquanto você é resposta, alimento e sombra para alguém, Deus é resposta, sombra e alimento para você. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho de Jesus. E é uma verdade que nós precisamos nos lembrar num tempo como esse. Essa parábola, ela trata exclusivamente da qualidade do solo para receber a semente do Evangelho. Constantemente nós vemos muitos métodos bizarros que não são bíblicos e tentam usar essa parábola talvez para gerar um outro tipo de sentimento nas pessoas, tentando atualizar a mensagem do Evangelho, tentando amenizar o escândalo que é a cruz. Não é popular falar para cuidar do outro no tempo de pandemia. Mas Jesus não era popular. Jesus não estava interessado em ser popular. Nós não podemos abandonar a nossa função. Nós fomos feitos para ser resposta. O nosso solo, ele será fértil em Deus. Nós temos também uma responsabilidade enquanto semeadores. Lembre-se disso nesse tempo. Deixe que Deus use você. Nós vamos orar agora. Vamos cantar mais uma canção. E eu queria que você orasse aí na sua casa. Deixe Deus falar ao seu coração. Deixe Deus falar com você. Deixe Deus mostrar para você aonde você pode ser resposta. Deixe Deus trazer à sua memória agora aquilo que Ele pode fazer através de você nesse tempo. E lembre-se de uma única coisa: a planta, a árvore, ela não cuida de si mesma. Existe um Deus Criador que cuida de você, que zela por você, que está sentado no seu alto e sublime trono, controlando toda essa situação. E tudo cooperará para o meu e para o seu bem. Creia nisso nessa manhã, em nome de Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei
e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Te damos honra, Senhor, te damos glória nessa manhã. Senhor, sabemos que o Senhor é o único capaz de cuidar do solo. O Senhor é o único capaz de cuidar daquilo que nasce para nos fazer permanecer, fazer com que as nossas raízes se aprofundem em Ti. E a minha oração nessa manhã, por cada irmão que está na sua casa agora, com a sua família, Espírito Santo, é para que o Senhor aprofunde as nossas raízes, para que o Senhor traga cada dia a nós a maturidade necessária para permanecermos, a maturidade necessária para sermos a resposta, ainda que estejamos feridos, ainda que estejamos numa situação desconfortável, o Senhor nos capacitará para sermos a resposta, para sermos a sombra para alguém, para sermos o fruto que saciará a sede a fome de alguém. Espírito Santo de Deus, fortalece cada pessoa agora na sua casa, Deus, que está aqui assistindo esse culto, que ouviu essa palavra, que ela possa ser fortalecida pelo Senhor nessa manhã. Aqueles que estão passando dificuldades financeiras, a partir dessa situação da crise, da pandemia, Senhor, seja o sustento, use-nos para ser a resposta. Pai, fortalece o coração desse pai de família, fortalece o coração dessa mãe, que está tão atarefada, cuidando de tantas coisas na sua casa. Que a alegria do Senhor a invada nessa manhã e seja a sua força. Pai, em nome de Jesus, traga paz, tranquilidade às crianças, das nossas famílias, das nossas casas. Pai, em nome de Jesus, que a paz que excede todo entendimento reine nos nossos lares nesse domingo, no decorrer dessa semana, nesse tempo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Seja a nossa força, seja o nosso auxílio, em nome de Jesus. E nos dê a sabedoria necessária para lidarmos com todos os outros tipos de solos que conversamos aqui. Abra os olhos do nosso entendimento para que possamos ver como o Senhor vê essa situação e todas as que temos vivenciado dia após dia na nossa casa, na nossa família, com os nossos amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido, receba essa palavra no seu coração. Continue a meditar nesse texto no decorrer da sua semana. Deixe Deus continuar ministrando no seu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo fará isso. Muito obrigado por ter ficado conosco aqui até esse momento. E se você que ouviu essa palavra, foi ministrado por esses louvores, deseja se reconciliar com Jesus ou entregar a sua vida a Jesus, está aparecendo um telefone aqui embaixo. Você pode mandar um WhatsApp, você pode ligar. Nós estamos aqui como igreja para servir você. E eu volto a ressaltar aos amados irmãos que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, que você pode nos procurar durante a semana. Os telefones estão aqui, nós estamos aqui para servir, para abençoar a sua vida. Nós queremos ser um solo fértil na sua vida. Queremos ser essas plantas que darão sombra para você. Que o Senhor abençoe a sua semana. Mais uma vez, parabéns para todas as mamães. Que o Senhor te abençoe grandemente. E no próximo domingo nós estamos aqui de volta às 10 da manhã. E hoje à noite tem mais um culto aqui com a pastora Isa. Eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Deus te abençoe e até a próxima.